Alô, alô, gente, canal Tricolaço por aqui. Já estamos de volta para falar de futebol Copa do Brasil, depois de Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. São Paulo eliminado da Copa do Brasil de 2024. O atual campeão está fora, não disputa o título mais uma vez. É, nesse vídeo eu quero deixar um recado importante para você que me acompanha por aqui, que é o seguinte: exercite a sua massa crítica. Exercite a sua ideia própria a respeito do que você pensa das coisas. Eu estou falando de tudo e estou falando, claro, nesse caso de futebol também. Cuidado para não ser influenciado com tudo que você lê ou ouve por aí, quando influenciadores são paulinos gravam vídeos ou fazem lives depois do jogo do São Paulo para expor as suas opiniões. Todo mundo tem direito, todo mundo vai expor essas opiniões, como eu faço aqui depois de todo jogo, com total liberdade. Porém, as convicções são minhas e você tem que ter as suas. Você pode eventualmente concordar comigo e pode exercer praticar o exercício da discordância, inclusive comentar aqui. O que não pode é você achar que eu sou o dono da verdade. Porque senão acontece o seguinte: algumas coisas que você vai ver por aí daqui a pouco, quando você assistir a lives, ou reportagens, ou outros comentários, ou escritos na internet. É, Vão tentar vender de novo para você a história de que o São Paulo é fraco de bastidores, não reclama da arbitragem, que toda arbitragem em jogo do São Paulo é ruim, que o São Paulo, na dúvida, é contra o São Paulo, dando a entender que o problema do São Paulo é árbitro que apita mal, quando não é esse o problema do São Paulo. Vão tentar vender para você de que o São Paulo está cansado, que o Lucas esteve cansado porque jogou na seleção, que hoje o Bobadilha não pôde jogar porque esteve por lá. Só que o Júnior Alonso também jogou no jogo da terça-feira contra o Brasil e jogou hoje o jogo do Atlético inteiro. Vão tentar vender para você por aí que o São Paulo podia atacar nas três frentes, né? Que não tinha time para ganhar o brasileiro. Então é normal que tentasse três frentes e eventualmente pudesse ganhar uma das Copas. Não acredite. Não acredite. O São Paulo não está classificado para a semifinal da Copa do Brasil por causa dos erros que ele, São Paulo, comete. E especialmente contra o Atlético Mineiro nas três vezes em que jogou contra esse time nesse ano. O São Paulo não teve competência para jogar contra o Atlético Mineiro nenhuma vez. Por isso a classificação do Atlético é justa. Porque senão vão tentar vender para você que essa falta que o Hulk bateu no fim do jogo, quase fez o gol, não foi falta. E foi. Vão tentar vender para você que o Rato tomou cartão amarelo por reclamação, enquanto os jogadores do Atlético também fizeram falta e não tomaram o cartão amarelo. E você vai ficar aí com essa ilusão de que o São Paulo é um baita de um time e que, tadinho, ele é prejudicado pela arbitragem ou pelo calendário, porque eles vendem isso também. Eles vendem que os times que têm bastidores conseguem um calendário melhor. Aí o São Paulo joga na quinta e depois joga no domingo. O outro time jogou na quarta. Não caia nessa. Não caia nessa. Tenha convicção própria. Assista a futebol e analise o jogo de futebol. Não cai nessa. Para falar especificamente da arbitragem, o Ramon Abate Abel, que apitou o jogo hoje, é um bom árbitro. Da nova geração, que é ruim, ele é um bom árbitro, ele é um destaque positivo. Nenhum árbitro vai acertar tudo, nenhum árbitro vai ser um virtuose, vai fazer uma grande exibição. Na média, ele acerta mais do que erra. Então, concentre-se no jogo. E no jogo o que acontece é o seguinte, sendo muito direto. O São Paulo jogou 3 vezes contra o Atlético Mineiro esse ano. Nas 3 vezes o São Paulo teve chances reais de vencer o Atlético Mineiro. E nas 3 vezes o São Paulo desperdiçou essas chances reais de vencer o Atlético Mineiro. Nas 3 vezes, o Atlético Mineiro exerceu uma marcação muito forte no meio de campo do São Paulo no ataque, não permitindo que o São Paulo tivesse facilidade para entrar na zaga. Isso aconteceu no jogo do primeiro turno do Brasileirão, aconteceu na ida da Copa do Brasil e aconteceu hoje na volta também. Mas tem uma coisa,
nos 3 jogos, o Atlético cometeu erros que sempre passam pela atuação da sua defesa. A torcida do Atlético tem ressalvas em relação à defesa do Atlético, que é uma defesa que invariavelmente sai errado, entrega a bola para o adversário, e hoje isso aconteceu várias vezes. Invariavelmente, na hora de conduzir a bola, perde a bola também para o adversário. Muitas vezes isso acontece. E aconteceu nos 3 jogos. E o São Paulo não conseguiu aproveitar nenhuma vez, porque não estava atento aos sinais. Porque o ataque do São Paulo está em péssima fase. Porque o Caleri está em péssima fase. Você que xingou o Luciano nos outros jogos, tem razão em ter reclamado do Luciano no jogo de ida da Copa do Brasil do Atlético. Tem razão. Jogou mal. Tem razão em falar da atuação contra o Fluminense. Agora, não tem razão hoje. Só que o Lucas jogou mal hoje. Jogou mal contra o Fluminense. Teve apenas alguns bons momentos contra o time do Atlético Mineiro no jogo de ida. Foi para a seleção brasileira, entrou mal nas 2 vezes. E o Caleri, tirando o gol contra o Nacional, sumiu em campo. Sumiu em campo. Hoje ele acordou no fim do jogo. Mas até então, sumiu em campo. Não é por falta de vontade. Aliás, nada nossa. Vamos falar sobre vontade já já. Não é por falta de vontade, é por falta de condição técnica. Ele já não é um jogador. Ele já não é um craque. Todo mundo sabe disso. É um jogador que sobrevive muito mais da sua entrega do que da sua técnica. Mas ele tem alguma técnica. Só que ele não está conseguindo exercitar, está mal. E isso atrapalhou a conclusão do time nesse jogo e nos jogos recentes. Nos jogos recentes, o São Paulo joga mal. Nos jogos recentes, a atuação do Zubeldia é ruim. Tirando hoje, na parte final. Então a gente vai compartimentar o jogo, e aí a gente vai achar um jogo bom do São Paulo a partir dos 25 minutos até o final do segundo tempo. Especialmente depois da entrada do Eric, que entrou bem porque deu movimentação para o São Paulo. Os jogadores do São Paulo não estavam se movimentando, a não ser espirrinho aqui, a não ser, curiosamente, o Luciano. O Luciano hoje foi bem. Primeiro tempo razoável, mas da metade do segundo para frente, da metade do primeiro para frente, mais o segundo tempo, até onde ele jogou, ele foi bem. Quem foi mal hoje foi o Rato, o Lucas foi mal e o Caleri foi péssimo. E o meio de campo cria muito pouco. São Paulo não tem um meia. O São Paulo cria com os seus volantes, né? E hoje estavam todos muito bem marcados. E aí o time não conseguiu criar. Então, nesse compartimento final, dá para você até elogiar o que fez o Zubeldia. Ele, pelo menos, se mexeu para melhorar o time. Mas, de um modo geral, o time não tem jogado bem. E o que mais tem me chamado a atenção do time do São Paulo dos últimos jogos foi o que me irritou profundamente no dia do jogo com o Fluminense, por isso que eu perdi a paciência naquele dia no vídeo, que é um time que aconteceu mais ou menos a mesma coisa que aconteceu hoje. Não tem agredido o adversário. Não tem insistido. Eu vou falar uma frase que para o São Paulino dói. Eu não vejo no São Paulo agora, nesses últimos 5, 6 jogos, o Corinthians de ontem contra o Juventude. Com todas as suas limitações, mordendo, se matando para chegar até o gol, que chegou aos 51 minutos do segundo tempo. Terceiro que deu a vitória direta, sem precisar passar pelos pênaltis. E não é que os jogadores não têm raça. Eles têm, mas o time do São Paulo está muito conformado ultimamente. Então, dos últimos 5 jogos, o São Paulo ganhou do Nacional, que é um time bem fraco, e não foi uma grande atuação. Aí o pessoal fala, é uma atuação de Libertadores, eu vou aceitar. Porque Libertadores tem essas limitações. E ganhou do Vitória, que é o pior time, um dos piores times do Campeonato Brasileiro, em casa. São Paulo, nos últimos 5 jogos, perdeu do Palmeiras. E uma característica forte daquela derrota foi a falta de se matar até o fim. Aliás, quem se matou até o fim foi o Palmeiras, que fez o gol no fim. Perdeu para o Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro fez o gol no fim. Perdeu para o Fluminense, que fez o segundo gol no fim.
Quando o São Paulo tinha mais posse de bola e o controle do jogo, mas não sabia o que fazer com a bola, e hoje empatou com o Atlético Mineiro e está fora da Copa do Brasil. Esse é o seu São Paulo que dizem que só chegou, que só não ganhou ou não melhorou porque a diretoria não tem bastidor e o time joga na quinta e volta no domingo para o campo. Não cai nessa. O time está jogando mal. O time está jogando mal. A previsão é perder para o Atlético domingo. A previsão é perder para o Botafogo quarta-feira. E se jogar assim, perder de muito. Perder de 2-3-0. Precisa melhorar. Rafael, nota 6. Rafinha, nota 6. Arboleda, 7,5. Alan Franco, que teve vergonha até o fim, 8,5. O time tinha que ter feito um gol para homenagear esse cara hoje. Wellington, 5,5. Tanto é que saiu depois. Entrou no lugar dele o Michel Araújo, vou falar depois. Liseiro entrou porque o Bobadilha, ao contrário do Júnior Alonso, foi poupado. Não jogou hoje porque jogou terça-feira pelo Paraguai. Mas o Liseiro jogou bem. Dá para dar uma nota 7,5 para ele. E o Luiz Gustavo, enquanto conseguiu, jogou bem. Eles estavam muito marcados. Vou dar 7 para o Luiz Gustavo. O Wellington Rato, meio primeiro tempo bom, o resto muito ruim. 5. Luciano, meio primeiro tempo ruim, depois melhorou. Dá para dar um 7 para ele, depois saiu. Lucas, mal, 4,5. Caleri, péssimo, 3. Entrou Michel Araújo, que pelo menos se entregou um pouco mais, não é lateral, mas ocupou um espaço a mais no meio de campo. Deu preocupação para a marcação do Atlético, dá para dar um 6 para ele. O Eric entrou e melhorou o time, porque deu velocidade, abriu pelo lado, precisava fazer isso. Infelizmente, não há tempo de fazer o time ganhar, mas dá para dar uma nota 7 para ele. André Silva entrou depois, muita luta, pouca bola, vai ficar com um 6. 5. Mais nota que o Caleri. Apesar que o Caleri se esforçou no final. Mas vou dar essa porque ele entrou mais lúcido. E o Nestor entrou mal de novo. Jogou pouco, tá? Entrou mal de novo. Fez uma falta burra no Hulk, que é aquela falta. O jogador joga o corpo para receber a falta, você vai lá e faz a falta. Mas ele não põe. Não põe, cara, lógico que não, mas o cara cai. Não seja inteligente. Dá o combate cercando, fechando espaço. O cara vai cair sozinho. É isso. O time do São Paulo precisa melhorar. O time do São Paulo está jogando mal. Eu vou repetir. Não é falta de vontade. É mau futebol. Ah, um detalhe muito importante para terminar aqui. Que é o que eu falei no começo do vídeo. Esse time desrespeitou muito o Campeonato Brasileiro até agora. Daqui a pouco, o São Paulo vai precisar do Campeonato Brasileiro para chegar numa Libertadores e não vai ter. Aquela derrota para o Palmeiras é uma coisa ridícula, mesmo jogando na casa deles, porque havia condição e controle para pelo menos segurar um empate. Essa derrota para o Fluminense na semana passada, com aquele gol de erro de direito, São Paulo tem que ir para cima para tentar anular, mas eu não acho que é para ganhar ponto, eu acho que tem que ir para cima para mostrar que está irritado com uma marcação ridícula, patética daquela. Só que aquilo lá não foi fundamental para o jogo. Fundamental foram as atitudes do Fluminense, teve muito mais atitude que o São Paulo e do próprio São Paulo. Aquela derrota para o Fluminense mostra que esse time não tem nenhum compromisso com o Campeonato Brasileiro. Nenhum. Teve em algum momento no campeonato. Depois largou. Se é o presidente influência que está nessa, vamos ganhar a Copa e tal, e o time seguiu, fez besteira. Você tem que respeitar o Campeonato Brasileiro primeiro. É ele que vai te dar a Libertadores e a possibilidade de título. E classificação para a Copa do Brasil também. Sem respeitar o Campeonato Brasileiro, você não consegue o resto. Então hoje o São Paulo está deixando a Copa do Brasil e com a bola que está jogando, está muito perto de sair da Libertadores da América. Vai sobrar o quê? O brasileiro em 8º lugar? Se perder para o Cruzeiro domingo? Que briga pela mesma posição? Ah, não, os caras vão falar que o São Paulo não tem bastidor, porque o Cruzeiro não jogou. Hoje o São Paulo jogou quinta, vai ter que jogar domingo. Ai, meu Deus. É o único problema do São Paulo, falta de bastidor,
Se tivesse bastidor, o árbitro fosse bom e jogasse de quarta domingo, era campeão. Não caia nessa!